apresentação do livro Nascer e Mortes, portanto, um livro da autoria de Leandro Martins. Nesse sentido, eu começo a cumprimentar o autor desta obra poética que aqui nos convocou hoje, agradecendo-lhe de forma muito especial o convite que me fez para aqui estar, um convite muito inesperado, e, portanto, para estar no lançamento logo do seu primeiro livro, e, portanto, espero responder positivamente às suas expectativas e espero estar à altura deste momento. Nasceu em 1994, é um jovem, portanto, e do ponto de vista académico, frequentou o ensino básico e secundário no Conselho de Nova Castelo e, após uma passagem breve pela Universidade do Minho, veio a licenciar-se em Línguas, Literaturas e Culturas pela Universidade de Aveiro. Atualmente frequenta o mestrado em Literatura de Língua Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. O Leandro ocupa o seu tempo livre com a escrita de poesia, mas também de prosa, sendo que o seu gosto pela literatura surgiu quando ainda era muito jovem, tendo sido este gosto decisivo, inclusivamente, para o rumo académico que acabou por seguir. Gosta ainda de ouvir música dos anos 60, curioso, e mais recentemente descobriu também o gosto pela pintura, principalmente pela pintura do surrealismo e do romantismo. Também gosta de animais, especialmente de cães. Já publicou vários artigos literários para fins académicos e 2 poemas seus. Ao longo de mais de 100 páginas, um conjunto de 40 excelentes composições poéticas. Trata-se de um livro que apresenta uma feitura cuidada e um grafismo equilibrado e atrativo, ostentando alguns elementos visuais na sua capa que se destacam. Por um lado, a imagem central, uma imagem da noite e da rua de uma cidade. Uma imagem de penumbra e obscuridade que é acentuada pelo negro da contracapa e que procura envolver o conteúdo do livro numa espécie de ambiente vago e difuso. Mas o negro, com o escuro da noite, constitui uma quase inevitabilidade para ilustrar a capa deste primeiro livro do Leandro, por ser o ambiente propício ao sono e ao sonho. E é sobre este negro que surge também o título do livro e o nome do seu autor. A noite é mesmo um território predileto do sujeito poético, como constatamos no poema Devaneio da Dança Fantasma, Noite por Dormir, que é um poema que se encontra entre as páginas 104 e 106 e que partilho convosco um pequeno excerto. E diz o seguinte sobre a noite: dança comigo, noite. Só contigo sou feliz. Amo-te por me amar, noite. Eterna parceira, nunca dançarei tão bem como tu, mas és a minha vida. Por outro lado, o título da obra, Renascer em Mortes, procura traduzir desde logo o conteúdo da mesma obra, pois a quase totalidade das suas composições poéticas evocam emoções e, sobretudo, refletem, e passo a citar um excerto da contracapa, refletem aquilo que o autor diz que é uma certa ciclicidade viciosa que tanto o sono nos revela como a realidade por vezes nos esforça a vivenciar. As iniciais do próprio título, REM, constituem exatamente esta expressão que designa a quinta e última fase do ciclo do sono. Fase esta, ou durante a qual os sonhos efetivamente acontecem. Ora bem, o título conjugando o binómio Renascimento-Morte, ou Morte-Renascimento, parece remeter para o mito da Fênix, essa ave mitológica que após a sua morte renascia das próprias cinzas. Renascia, regressava à vida, simbolizando assim os ciclos naturais da morte, renascimento e a continuidade da existência após a morte. E enquanto símbolo de imortalidade, a Fênix também representa a ideia de um futuro melhor, uma vez que renascia mais forte das cinzas da sua morte. Neste caso, também o título acentua uma certa ciclicidade da sua obra. Com efeito, este livro reúne diversas composições poéticas que o autor foi criando ao longo dos últimos 7, 8 anos, sensivelmente desde 2012.
e terão resultado exatamente de memórias, de sonhos, de deambulações, experiências de vida. Aquilo que não é simples compreender ou sequer contextualizar os seus significados ou mesmo as suas intencionalidades. É curioso, parece-me que a poesia é algo que vai, pela leitura que fiz do livro do Leandro, parece-me que a poesia é algo que lhe vai surgindo inesperada e naturalmente. E a este propósito, lembrei-me de um senhor chamado John Keats, é o considerado o último poeta romântico inglês, que viveu no século XIX e a certa altura afirmou: se a poesia não surgir tão naturalmente como as folhas de uma árvore, então é melhor que não surja mesmo. Ora, mas a poesia do Leandro sai natural e espontaneamente, numa espécie de automatismo psíquico, numa estreita relação com o seu inconsciente, sem pensar no que está a escrever, parece-me. Ora bem, relativamente à estrutura do livro, da obra, ela organiza-se em 7 capítulos. São 7 partes. E esta divisão, para além de intencional, é extremamente simbólica. Porque, na numerologia, o algarismo 7 é, de todos os números, o mais místico e ligado ao conhecimento e à espiritualidade, estando presente como tal em diversas religiões e em diversas culturas. É considerado o 7, é considerado o número que representa a totalidade, a perfeição, a consciência, a intuição e a vontade. É ainda um algarismo muito associado a diversos ciclos, tal como a sua obra. Os dias da semana, 7, as fases lunares, as cores do arco-íris, os graus de perfeição, as esferas celestes, as notas musicais, etc, etc. Por isso o 7 representa o lado oculto e místico da vida e simboliza também simplicidade e renovação. Aspectos, como referi, amplamente presentes na obra do Leandro Martins. Existem mesmo 3 poemas, no último capítulo, com referência concreta a este algarismo, porque dele fazem parte no título. O seu título faz mesmo referência a este algarismo, ao número 7. São eles há 7 anos, chegarás 7 vezes perdida, segundo, e depois ladainha dos 7 seténios. Este último poema é mesmo composto por 7 estrofes. E, portanto, estes poemas são também reveladores da importância simbólica deste algarismo, do número 7, nas deambulações do sujeito poético. Ora, 2 destes 7 capítulos, ou 2 destas 7 partes, constituem a obra, nomeadamente o primeiro e o último, o 7º, foram intencionalmente estruturados para funcionarem, e cito, como um espaço enigmaticamente aberto para a reflexão e para a ponderação. O restante 5, portanto o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, pretendem representar, cada um deles, uma das diferentes fases do sono pelas quais passamos ciclicamente em cada noite. Assim, a primeira fase que o autor designa de melatonina, ou escurecer, corresponde ao segundo capítulo e é constituída por 6 poemas. Esta é a primeira fase na busca do sono e do sonho. Daí o poema, suspenso à porta do sonho, apresentar a cidade à noite e o estado de alma do próprio poeta. E cito: a cidade corre, ninguém para nesta rua, triste, desolada e eterna. Consequentemente, a minha alma nua, nenhuma outra a enxerga. Depois, o sujeito poético, no poema Entimesmado, assim, chama-se assim, da página 38, questiona mesmo: onde está o reino que me foi prometido? Só há campos vazios, gotejar de sangue no meu trigo, searas em linhas paralelas e eu sou casa de porta entreaberta. A única casa sem janelas, à espera da reviravolta. Volta. E o sujeito poético sente-se também imperfeito, como revela na poesia, no poema Sonhando acordado que durmo, da página 44, e cito: no desdenhoso acto com que me acendem o cigarro, para o verem acabar mais tarde ou mais cedo,
É nesse temporal acaso que vivo, incompleto. Depois, o terceiro capítulo do livro, que corresponde à segunda fase do sono, é composta por 5 poemas e intitula-se Descer da Temperatura. É uma fase de sono leve, em que a mente ainda está atenta, ainda está um bocadinho desperta. E nesta fase, o sujeito poético também reflete sobre a existência. E num poema da página 53, intitulado Reflexão, diz mesmo: caminho pela lagoa que inunda esta estrada, uma lagoa feita de minha alma, ou seja, nada. Mas afinal, o que sou eu? E também reflete sobre si próprio, como se verifica no poema Persone, da página 54, quando diz: estou alienado do mundo, não vivo. Os outros veem, sabem que sou uma gélida sombra de um outro dia, uma gota de chuva no vidro de uma janela, a água fervente de uma fria panela. Nem penso, nem penso. Na terceira fase do sono, que corresponde ao 4º capítulo, é um capítulo composto por 4 poemas e designa-se recuperação fisiológica, porque é nessa fase que exatamente o nosso corpo recupera fisiologicamente. E nesta fase do sono, que é um pouco mais profundo, o poeta volta a refletir sobre a sua existência e sobre o seu destino, nomeadamente num poema chamado Fadário de Existência, que está na página 59. E diz o poeta: plantei num vaso um cipreste, noutro, esperançosa figueira. Les a les, lavra minha alma agreste, para estas plantas, uma sádica esteira. Rebenta a terra de leve. Vou ver e cresce. Mas cresce sempre só o que temo. Sou e sempre serei mais uma terra do demo. Depois, Ab Profundis é o título do 5º capítulo. É composto por 5 poemas e corresponde à 4ª fase do sono. Nesta fase de sono já mais profundo, o sujeito poético confessa-se como que anulado, como que castigado pela vida, pela própria vida. E há um poema que é o Suplício de Tântalo, da página 68, em que ele diz mesmo: vou tropeçando pela vida, como o acaso do ocaso. E todo o mundo, em flor, pesa em mim como no vaso. Depois, finalmente, no capítulo 6, ou no 6º capítulo, que é composto por 6 poemas, este capítulo corresponde à 5ª e à última fase do ciclo do sono. É uma fase chamada REM, como é o título do livro, REM. E é durante esta fase, como há bocado referi, que os sonhos acontecem. Ou seja, que os sonhos são sonhados por nós, como ele também diz no livro. Desta vez Num dos poemas deste capítulo, chamado Só Eu, da página 80 e 82, o sujeito poético expressa: só eu sonho o sol. Só eu sonho o sol. Ficar comigo quando eu, encarnecendo, foge embrulhando-se em ti. Só eu no mundo sem jeito, sonho com outro mundo perfeito. Só eu sei porque existi. O sonho deixa-me ir, acreditando neste sonho, cansado que ainda não dormi. Desencarnar. Mas o próprio autor esclarece esta circunstância logo no início do prefácio do livro, revelando a ligação existente entre ambos e, sobretudo, a irmanação existente entre as suas escritas, que o poeta define como, e cito, qualquer estranha relação de holonímia-meronímia, nada concêntrica entre elas. Ou seja, são os dois feitos do mesmo. São partes, são merónimos de um todo, de um holónimo. O Dúbios, apesar de possuir uma individualidade e uma autonomia criativa, faz parte também do sujeito poético. Quanto à organização do livro e dos poemas, esta obra evidencia claramente a liberdade de pensamento e a criatividade que assaltam o sujeito poético,
Daí também os poemas não estarem dispostos por uma ordem cronológica, antes por uma ordem que procura refletir a ciclicidade viciosa em que nós vivemos. O sujeito poético demonstra, por isso, também claras influências surrealistas, procurando, através da sua produção, expressar o seu inconsciente e o mundo de sonhos do seu sonho, sem condicionalismos racionais da razão. Por isso também constrói a sua poesia com grande liberdade formal, impedindo que a rigidez das regras coartassem o automatismo psíquico da sua escrita. As suas composições poéticas, os seus poemas, são muito variáveis quanto à forma, quanto à medida e quanto ao esquema rimático. Existe até um poema chamado Antissoneto, que está na página 103, que parece mesmo questionar a rigidez formal que muitas vezes, no fundo, aprisiona a poesia. E refere mesmo este soneto. E se eu quiser escrever e não souber como? Ou ainda, então e se eu tiver 14 versos e não quiser ser soneto? A poesia deve ser livre, não deve estar presa, não é? Condicionalismos formais. Ora, pelo exposto, o Leandro Martins enquadra-se, na minha opinião, no conjunto de poetas que conseguem impor os ritmos emocionais do sujeito poético. Consegue transparecer as suas emoções. A linguagem poética utilizada exprime um modo particular de olhar o mundo e a vida, muito diferente da linguagem cotidiana, da linguagem do dia-a-dia. A sua poesia é, por isso, a tradução do universo desconhecido das emoções, descodificado através da magia das palavras, palavras revestidas de sonoridades, de mimetismo, de estruturas rítmicas e visuais, mas também por significações latentes e pela expressão das suas inquietações e anseios interiores. O Leandro procurou também, neste seu primeiro livro, utilizar um vocabulário simples. E ontem falou-me nisso, um bocadinho, quando nos conhecemos, naquela conversa que tivemos, falou-me nisso. E é verdade, procurou utilizar um vocabulário simples para, segundo as palavras dele, também elaborar uma poesia simples, mas honesta, mas verdadeira. E existe, portanto, literalidade artística nesta obra. Esta é uma obra literária, na minha opinião. Bem, antes de mais, boa tarde. Queria agradecer desde já ao Manuel Luís por se disponibilizar. Sei que fiz a proposta um pouco em cima do tempo e foi um pouco um desafio para ele. E estou feliz por ele ter aceito e tendo vindo cá dar uma palavrinha antes de eu falar. E é só isso. Queria desde já agradecer. Bem, eu tenho algumas questões que tenho que abordar sobre o livro e aproveito já para pegar na questão do sujeito poético, que foi uma questão abordada também aqui pelo meu colega. Eu já escrevo há muitos anos, como o Manuel Luís disse, e uma das questões que me fez sempre ter o pé atrás em lançar uma obra foi a questão, lá está, da honestidade literária. Eu nunca quis escrever algo com que não me identificasse, que era uma coisa que, por muito estranho que pareça, acontecia-me imensas vezes, escrever algo e não me identificar com isso. E é um pouco daí que vem depois a criação do sujeito poético do Dúbios, que no fundo, como o Manuel disse, está entre o morónimo e o holónimo para mim como pessoa. No fundo não é um heterónimo nem é um pseudónimo, mas é uma parte de mim, sendo eu um todo. Eu acabei por juntar textos que assinei como Dúbios como textos que assinei como Leandro, porque no fundo sempre senti que apesar das diferenças havia uma certa coisa em comum, que era uma busca por identidade. E é nesse sentido também que o livro se escreve, é em busca de uma identidade e em busca de me assumir como um ser pensante. Esta busca por uma identidade é desde logo também demonstrada no livro.
se vocês conseguirem ver, logo o primeiro poema demonstrado chama-se mesmo Identidade, e a ideia é muito essa, é criar uma identidade antes de criar todo o resto, e por isso é que o poema seguinte se chama Universo. Ou seja, a minha sensação é que eu tinha que criar uma identidade literária antes de começar a criar todo o restante universo literário que eu tinha em mente. Depois, tendo em conta que há sempre estas duas partes de mim, por assim dizer, que é os textos assinados por Leandro e os textos assinados por Dúbios, cria-se sempre um certo conflito e é com essa dualidade que o livro se vai desenvolver. Há sempre uma tensão subjacente em toda a minha poética. Aliás, de facto, o Dúbios foi criado exatamente por uma tensão na minha poética, que era a tensão da identidade, como eu já disse, e daí ter ido buscar a palavra Dúbios, ao latim, para significar que era um poeta duvidoso, um poeta do qual não se podia confiar. Porque eu apercebi-me que, se eu sentia que uma poesia minha era desonesta, a única maneira de a tornar honesta era admitir a desonestidade. E daí é que vem o nome do Dúbios. E depois, tendo em conta a escolha do nome em latim, também tem em conta ligações à cultura clássica, como é óbvio. Esta questão do sujeito poético também levanta questões bastante interessantes, e ao longo da obra penso que eu tentei retratar isso. Não sei se está assim muito perceptível. É interessante que aí há uns meses eu estive a ler um livro chamado Ficções, de Jorge Luís Borges, que é um livro muito interessante e é bastante meta-literário. E deparei-me com um conto chamado Ruínas Circulares. O Ruínas Circulares é um conto que basicamente é sobre uma espécie de alquimista que passa o seu tempo todo numa ruína de um antigo monumento a sonhar propositadamente para criar uma pessoa. Ele quer criar uma pessoa a partir de um sonho. Isto fez-me pensar muito nas questões a ver com a personagem. Porque, no fundo, o sujeito poético acaba por ser uma personagem também. Não coincide 100% com a minha pessoa. E é interessante que nesse conto, o Jorge Luís Borges está a meter a personagem a sonhar com outra personagem, e depois, no fim, ele acaba a história com uma frase muito interessante, que é: com alívio, com humilhação e com terror, o alquimista compreendeu que ele próprio também era uma aparência e que outro estava a sonhá-lo. No fundo, é um pouco isto que acontece comigo no livro, que é: eu, como sujeito poético Leandro Martins, estou a criar o Dúbios, mas é perceptível que o Leandro Martins do livro também outro está a sonhá-lo, que nesse caso sou eu, a pessoa real. E a partir dessa tensão do sujeito poético se vai criando toda a restante poética. Uma outra parte em que o livro se desenvolve nesse sentido de tensão é, lá está, mais uma vez, a questão, como o Manuel Luís referiu, entre o sono, o sonho e o estar acordado. E de facto há estes dois capítulos no fim, há um no fim e no início, que são exatamente abertos para isso, para as pessoas se questionarem. Então, se o que está no meio são as fases do sono, os capítulos que estão, entre aspas, a entalá-los, serão parte deste sono ou serão parte de tempo acordado. E é sempre a intenção, assim que o livro se vai desenvolvendo, sempre lá está a sublinhar a ciclicidade viciosa, como o próprio título indica. Há um problema nisto tudo, que é, como o livro é muito temático, pode ser suscetível de ser considerado repetitivo ou até cansativo. Nisso, se calhar, eu pegaria nas palavras do Bukowski, que ele também recebeu muitas críticas por causa de repetições temáticas e coisas do género. E faço um pouco das palavras dele as minhas e digo: eu repito de novo e repeti-lo-ei para sempre, até que a magia te aconteça a ti. Porque é um pouco isso que está a passar neste livro. O livro foi escrito durante 8 anos, a temática é muito consistente, pode-se tornar mais ou menos repetitivo, mas, tendo em conta que a escrita muda ao longo dos anos, penso que consigo dar um certo brilho novo a certos poemas.
e hei de repetir os temas até a magia acontecer do outro lado e não só deste lado da caneta. Nesse sentido, a criação da minha poesia funciona muito na tentativa de criar uma ponte. Para além de tentar criar uma ponte para mim mesmo, uma certa tentativa de expurgar um pouco os males pelos quais passo, também é uma tentativa de criar uma certa ponte de mim para o outro. Outra questão relativa às tensões que eu venho estado a referir é também uma tensão propositadamente explorada ao longo da obra, que é a tensão entre a dor e a possibilidade de ter alguma felicidade. E eu, quanto a isso, gostava de ler aqui um excerto. Só um segundo. Que é relativamente ao poema na página 72, que se chama Desabafo de uma Flor Amarela. E este poema é o poema que abre a fase relativa aos sonhos. E no fundo, até este poema, os poemas anteriores são mais melancólicos, enquanto que este poema, deste Desabafo de uma Flor Amarela, é mais efusivo e levanta questões relativamente a sentimentos. No fim, acaba com uma questão que também é bastante reiterada ao longo do livro, que é: ser-me-ás só mais a pausa de um olhar enquanto não pego em outra cerveja? Isto ressaltando uma certa sensação de impossibilidade do sujeito poético vir a ser feliz. No sentido em que ele pensa que se a outra pessoa não será só mais uma pausa entre as infelicidades que vêm a ocorrer. Mas termina o poema com: que o seja se te amar, nem que o seja por um segundo, acredito que vales a pena. Na questão de abraçar aquilo que o faz feliz, mesmo que seja por um segundo. E é muito esta tensão entre a infelicidade e a possível felicidade que o livro também se vai desenvolvendo, e daí também repescar o tema da Fênix, que é um tema muito explorado a nível literário, e a questão do renascer depois da morte. Apesar da ciclicidade viciosa possuir muita melancolia, há sempre um fundo de esperança, e quero aproveitar o tema que o Manuel Luís referiu, que é muito interessante, que é a questão da capa, e é muito isso que eu vejo também, é que a capa é toda negra, mas escolheram mesmo ali uma luz de rua para meter, que salienta muito a questão de encontrar uma luz mesmo nos momentos mais complicados. E é nesse sentido também que funciona este poema, O Desabafo de uma Flor Amarela. Outra questão que não posso deixar de salientar, e relativa também, que tem que ver com este poema, O Desabafo de uma Flor Amarela, é a questão do narcisismo na poesia. A poesia é uma questão complicada porque enquanto que na escrita de prosa nós podemos observar o mundo, por exemplo, estou-me a lembrar do realismo, nós podemos observar o mundo e transparecer o mundo para páginas. Na poesia, nós não podemos olhar o mundo com os olhos que temos na cara, porque a poesia quer desde logo uma visão mais interior. Nós temos que olhar para dentro e com os olhos de dentro ver aquilo que está lá fora. E por isso é que a poesia é sempre uma questão muito de narcisismo. E também é isso que eu pretendo salientar com o título do poema Desabafo de uma Flor Amarela, que é uma referência ao Narciso, a flor. Retomando o mito do Narciso, que por estar apaixonado por si mesmo, morreu a ver o seu reflexo no rio, porque não fazia mais nada do que olhar para si mesmo. E no seu lugar, a deusa Afrodite fez crescer um Narciso. E assumindo-me como sujeito poético um pouco narcisista no livro, é essa subjetividade romântica que eu quero transparecer. É demonstrar que a visão que eu tenho é a minha, no livro, não é a visão que os meus olhos veem, é a visão que eu sinto. Lá está mais uma vez a questão de criar uma identidade. E a questão de pegar no Narciso também foi muito interessante, porque faz-me relembrar no romantismo, no século XVIII e XIX, quando havia muito aquele mito do poeta maldito,
que os poetas eram seres um tanto ou quanto alienados e com uma visão diferente do mundo, e por isso eram um bocado fora das convenções sociais. Cheira-me que essa noção não está assim tão longe dos dias de hoje, porque eu ainda continuo muito ligado ao romantismo também, como o Manuel Luís referiu, e essa subjetividade é que dá aquele ar de poeta maldito, e é muito essa subjetividade que eu prezo na leitura, principalmente de poemas. Gostava de salientar também um poema que é o último poema do livro. Começa na página 111. É que para além da questão das fases da obra e dos capítulos, dos 7 capítulos em que a obra está dividida, eu optei por meter um poema solto a seguir ao último capítulo e propositadamente deixar uma página em branco antes, que mais uma vez reitera aquela ideia de criar uma pequena luz na melancolia da noite. Exatamente a mesma ideia reiterada pela capa em si. Eu escolhi meter este poema separado por questões de salientar a tensão entre a infelicidade e a felicidade. Porque no fundo este poema funciona como um remate do livro, mas é como se estivesse a pender entre este livro e um próximo que eu venho a lançar, porque no fundo não faz parte de nenhuma fase do sono, nem nada, mas é apenas a salientar a ideia do renascer e da fênix. E passo a citar este poema, que há aqui uma parte em que eu digo: porque alguém me salvará, se calhar a sua perdição, sempre com os 2 olhos no morrer de hoje, sempre de mente no renascer, fênix de esperança. E acabo o poema com: quero pensar, ser cinza e nascer vermelho, queimar o mundo para que ele renasça também. E no fundo este poema fica aqui um bocado pendente. Quem adquirir o livro, se quiser, pode até tirar o poema, que é quase como se não fizesse parte do livro, dependendo da esperança que vocês tenham ou não naquilo que é bom e no ressurgir das coisas boas. Eu, por causa deste poema, por acaso tenho uma história engraçada. Por causa deste poema tive uma pessoa que infelizmente não pode estar aqui, a dizer-me, eu até passei aqui a frase para vos dizer porque achei interessante, a dizer-me o seguinte: daqui a 5 milhões de anos, quando o mundo arder e o sol explodir, tu vais renascer como um poema vivo, salientando esta questão da fênix. E é muito essa a ideia que eu queria transmitir com o livro, a ideia de ser possível renascer, superar as adversidades e acreditar na luz, mesmo quando está escuro. E é isso. Não sei se alguém